Você já parou para imaginar que talvez a sua própria visão, sua maneira de enxergar a vida, pode estar atrapalhando a sua jornada, impedindo com que você avance, limitando você para alcançar novos desafios ou até mesmo criando uma versão que impede, que limita você para alcançar ou até mesmo romper com algumas dificuldades pessoais? Pois bem, se você ficar nesse vídeo, é isso que nós vamos falar. E nós vamos apresentar algumas propostas que podem ajudar você a vencer essas limitações que são impostas pela sua própria visão. Enxergar através das possibilidades aparentemente impossíveis. Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para o crescimento e desenvolvimento. Deixe aí o que você pensa a respeito desse assunto e pode estar contribuindo para que a gente possa desenvolver mais assuntos como este. Sabia que existe dentro de você um dos melhores e maiores recursos que é importante para que a sua visão se amplie? Este recurso chama-se imaginação. Parece que não tem sentido algum, parece algo fictício, só que na verdade não é. Por isso, nos seus momentos de devocionais ou nos seus momentos de quietude, tire um tempinho para você imaginar que Deus te deu uma poderosa visão. Por exemplo, um sonho, um desejo, algo que pulsa forte em seu coração que até agora você sente impedido porque você não vê possibilidades para que isso aconteça. E naquele momento de reflexão, você aproveita para imaginar que a realização deste sonho depende da sua capacidade de ver além daquilo que está à sua frente. Se eu te disser que o limite que você percebe pode ser superado pela visão que você carrega, você será capaz de você acreditar? Pois bem, sempre temos condições de ultrapassar os limites perceptíveis através da visão que nós carregamos. Assim como Deus visualizou todo este amplo universo antes mesmo de dizer haja luz, Ele deu a cada um de nós o poder de imaginar e principalmente o poder de acreditar e caminhar rumo àquilo que Ele mesmo deu para nós, ao qual nós chamamos de sonhos e realizações. Sim, nós somos como um grande oceano. E o que acontece quando alguém está à margem desse oceano? Tudo aquilo que você vê, você passa a enxergar em forma de horizonte. Não importa se você está numa ilha ou da perspectiva que você se encontra. Sempre adiante de um oceano há um grande horizonte. Parece que aquele horizonte, ele é o limite. Dali não há mais o que fazer. Mas se você decidir atravessar ele, você vai descobrir que há muito mais que os seus próprios olhos já alcançaram. Este é o poder da visão. É a capacidade de ver além daquilo que ainda nós não conseguimos imaginar e caminhar em direção a isto com fé. Um exemplo disto, podemos citar aqui uma experiência bíblica, por exemplo, a experiência de Abraão. Deus o chamou para que ele deixasse a sua terra e seguisse para um lugar onde ele nem sabia onde era. Deus deu a ele uma visão. E através dessa visão ele disse que faria dele uma grande nação. Só que Abraão, ele nem podia ter filhos. Ele também não tinha essas terras dos quais para onde ele iria. Mas ele acreditou. Acreditou na promessa de Deus e ele ousou ir além daquilo que era visível. Ele enxergou com os olhos da fé e Abraão se tornou o pai de muitas nações e o pai da nossa fé. Então, assim como Abraão, todos nós temos uma visão clara, capaz de superar qualquer limite imposto pela própria visão limitante. Muitos de nós temos visões limitantes. E isso, quando nós nos conscientizamos disso, é aí que começa a surgir o romper. Abraão, ele sabia que ele tinha um horizonte, mas Deus fez ele atravessá-lo. Assim é a experiência do ser humano na vida. É atravessar horizontes daquilo que os nossos olhos podem enxergar. Mas quando a gente volta esse assunto para nós vamos muitas vezes sentir que é difícil acreditar na visão que Deus colocou para nós e também acessar essa questão desses recursos que Deus nos deu, que é acreditar, a fé e a imaginação. Às vezes desassociamos todas elas e achamos que uma não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes o medo de falhar, muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida a respeito de si mesmas e se sentem insignificantes. Às vezes não se acham dignos de poder ser abençoado ou digno de poder realizar alguma coisa, se sentir que tem um valor na vida. E muitas vezes paralisam. É doloroso muitas vezes sonhar com coisas grandes, mas a circunstância muitas vezes nos empurra para baixo. E o pior ainda, quando a nossa própria visão fica distorcida. Mas é exatamente aí que entra a fé. Não é sobre o que os outros pensam, nem sobre o que as circunstâncias nos dizem. É sobre o que Deus plantou sobre você. É sobre o que Deus plantou em seu coração. É sobre a capacidade que Deus deu para que nós não só pudéssemos sonhar, mas também visualizar. Não podemos esquecer de José quando o assunto se trata de sonho. José teve sonhos maravilhosos. Ele tinha sonhos claros. Um dia
Ele seria um líder que salvaria sua família e também salvaria uma nação, salvaria uma civilização. Mas antes mesmo dele poder alcançar o limite máximo do potencial de sua visão, ele enfrentou traições, foi vendido como escravo, injustiçado, preso. Poderia simplesmente desistir, mas José continuou acreditando, enxergando o propósito de Deus em sua vida. Ele viveu a visão antes mesmo que ela pudesse ser realizada. José sabia que, apesar de tudo, Deus estava com ele. E, no tempo certo, ele alcançou a posição de liderança no Egito. Não só salvou a metade do mundo, como também ele salvou a sua família. Agora você vê o que uma visão ampliada pode fazer? Existem muitos exemplos clássicos aqui na nossa própria história. Grandes inventores e visionários, e a própria história conta, eles tinham algo em comum. Eles jamais deixariam com que os limites pudessem paralisá-los. Imagine Thomas Edison se ele tivesse desistido nas primeiras tentativas e fracassasse ao criar a lâmpada elétrica. Ou se Walt Disney tivesse deixado as críticas matarem o seu sonho e deixar de construir um parque mais conhecido do mundo. Assim como eles, Deus quer que você persista. Persista na visão que Ele te deu. Independente dos nãos ou dos obstáculos que apareçam, ou até mesmo independente da sua forma de enxergar a si mesmo. Então podemos resumir aqui esse primeiro ponto dizendo o seguinte, que a falta de visão ela vai te paralisar, ela vai limitar, vai impedir com que você avance. Porque quem vive sem visão deixa de viver, apenas existe. Mas quem tem uma visão clara e definida, este passa a viver e a experimentar o sobrenatural e também a plenitude que a vida tem para nos oferecer. A diferença entre uma vida mediana e uma vida extraordinária é clara no propósito e na capacidade de enxergar além do aqui e do agora. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos, e se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Foi Mateus que registrou isso, capítulo 6, versículo 22. A visão ilumina o nosso caminho, e isso não podemos esquecer nunca. Daí que vem o grande perigo de nós querermos enxergar através da visão dos outros. Às vezes, uma lente distorcida pode atrapalhar a nossa maneira de enxergar para sempre. Às vezes, as pessoas enxergam a sua vida como sofridas e ficam paralisadas nesse sofrimento, como se esse sofrimento fosse uma muleta que pudesse justificar os obstáculos que a própria pessoa não teve coragem de superar e mudar. É claro que existem algumas exceções. Infelizmente a vida não é justa, é cheia de dificuldades, mas o que é mais importante não é aquilo que muitas vezes acontece conosco, e sim aquilo que nós fazemos com aquilo que acontece conosco. Muitas vezes a pessoa procura ter uma visão que o paralisa diante de uma situação. Só que existe uma outra possibilidade, e é isso que eu quero despertar em você. Talvez você tenha passado por situações que deformou a sua forma de enxergar a vida, enxergar as relações das amizades, enxergar a capacidade de começar um novo relacionamento, enxergar a capacidade de virar a página, ou até mesmo de poder vencer certas limitações pessoais. E hoje você se encontra paralisado. Só que existe sim uma possibilidade de você mudar isso. Na verdade, quando a gente quer alguma coisa, o ser humano ele é assim, ele consegue desenvolver muitas qualidades das quais ele mesmo nem imaginaria que teria. E a visão é uma delas. E através de você enxergar o melhor para a sua vida, e através de você enxergar através das circunstâncias, é o que faz com que você possa ter uma vida diferente daquela que muitos estão tendo agora. Infelizmente, muitos estão perpetualizando sua vida, sentenciaram, quando na verdade ainda tem muito ainda o que fazer. Você já viu aquela frase que diz que ainda mesmo quando não tem o que fazer, sempre há alguma coisa para fazer? Isso só acontece quando nós portamos uma visão. A esperança é algo que é muito importante na fabricação, no desenvolvimento da nossa visão. Seria um desperdício desperdiçar esse recurso tão importante que Deus te deu. Então pense sobre isso. Agora, como colocar a visão em prática? Visão combina com objetivos claros. Então, defina seus objetivos claramente. Assim como Deus visualizou o universo em detalhes, comece a visualizar as suas metas. Imagine o resultado final e também os passos necessários para que você possa alcançá-lo. Você pode até escrever as suas metas em um caderno, fazer um diário de oração e implementá-los ali. Particularmente eu já fiz e os resultados foram maravilhosos. Hoje eu sou fruto de uma visão que um dia eu nem imaginaria que poderia estar vivendo. A segunda coisa que você pode fazer é buscar a direção de Deus. Peça para que Deus abençoe sua visão e o guie. É Abacuque que disse, capítulo 2, versículo 2 e 3. O Senhor instruiu o profeta a escrever sua visão
para que ele pudesse lê-la continuamente. Esta prática nos ajuda a manter a visão viva e a lembrar do propósito que Deus plantou em nosso coração. Mantenha também o foco e persevere. Às vezes o caminho para concretizar a visão ele é desafiador. É preciso fé, persistência para você continuar. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você não está vendo resultados imediatos. Treine sua visão para visualizar diariamente e haja todo dia. Dedique um pequeno tempo para visualizar os objetivos e imagine-se realizados. E depois tome uma pequena ação que aproxime você desse objetivo. Como dizia um grande realizador, se você puder sonhar, você pode realizar. Lembre-se, porém, de que a visão não se realiza sozinho. Vai requerer um pouquinho de ação. Experimente ela, pouco a pouco, e você verá grandes resultados. E então, qual é o seu limite hoje? Será que é o medo que está te limitando? É dúvida? É uma situação que aconteceu no seu passado? Talvez é uma falta de recurso? Pegue esta visão que Deus colocou em você e comece a agir. Escreva a sua ação, ore sobre ela, visualize todos os dias e dê um passo de cada vez. Confie que Deus está no controle de tudo, mas principalmente também ao seu lado. Lembre-se, onde não há visão, o povo perece. Não deixe com que a sua vida se perca pela falta de propósitos claros. Decida hoje mesmo ver além, acreditar e agir. O limite está onde você coloca a sua visão, mas ela pode ser limitada quando ela vem de Deus. Faça isso, busque em Deus a visão, foque no propósito, tenha visões claras e com toda certeza Deus vai estar abençoando você. Espero que tenha ajudado. Deixe seu comentário e até o próximo encontro.